E aí, galera, aqui um resultado de mais uma pescaria. Foi agora de manhãzinha. Fui pegar uma encomenda ali pro meu amigo, pegar uns pacamão, mas infelizmente não peguei nenhum. Mas acabei pegando esses bagres bem rapidinho ali, ó. Eu saí 5h30 da manhã, ainda tô aqui me tremendo de frio. Só com esse charpãozinho aqui, um alicatezinho, né? Olha só, quebrar. Deu esses peixinhos aqui, né? O almoço e a janta já tá garantido. Coisa rápida, porque eu tenho a senha da pescaria. Eu domino esse bichinho aqui perfeitamente. Com um videozinho rápido, com bastante peixe, né? Se eu cair na água, é sinal que tem peixe. Valeu!